E aí, galera? Bom, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar mais das armas principais que são praticadas e os estilos principais que são praticados no Esgrima Histórica. Meu nome é Francesco, eu sou o fundador do grupo Calbruder. Meu nome é Leonardo, sou atualmente um instrutor de espada longa alemã na ausência do Francesco, nosso ídolo. Meu nome é Matheus Caligiuri e eu luto espada longa alemã. Meu nome é Victor Figueroa, sou instrutor de sabre e também luto espada longa e estudo breaker. Bom, então nós vamos apresentar aqui para vocês os principais estilos praticados no ambiente de esgrima histórica de rima. Acho que a gente poderia começar, nesse caso, pela arma mais utilizada e mais espalhada, sim, na maioria das academias de rima é a arma principal que as pessoas estudam e que as pessoas praticam, que é a espada longa. Bom, eu acho que o principal ponto da espada longa seria por que ela tem a gente desenvolve esse fascínio, a maioria das pessoas tem esse fascínio em torno da espada longa. Você poderia falar um pouquinho? Trilogia Senhor dos Anéis Aragorn. É um bom começo. Eu sinceramente não sei por quê. Porque se você for pensar, a espada longa provavelmente não foi a espada principal que se utilizou na Idade Média. Nem no ponto que ela foi popular, ela provavelmente não era a principal espada que você encontrar. Mas por alguma coisa eu acho que deve ser romântico. Eu acho que isso tem a ver um pouco com coreografia de filme. Quando você está fazendo movimento com uma espada de duas mãos, os movimentos são grandes, eles se impressionam, eles têm aquela sensação de poder. Então, acho que a cultura popular meio que popularizou a espada longa como a staple weapon da Idade Média. Acho que foi uma questão estética. Eu sempre falo que a espada, na maioria do período, era como se fosse uma pistola hoje em dia. Ela é uma arma secundária. Você não vai para a guerra com uma pistola, você vai com rifle. Então, a espada seria isso e a espada longa entra na mesma questão. Mas eu acho que essa parte da cultura popular a gente associa automaticamente com Idade Média e com fantasia. Talvez isso atrai muita gente. Acho que o Matheus pode falar um pouquinho mais, já que é bastante do universo de RPG. Você falou exatamente o porquê. A espada longa é o guerreiro, é o grande guerreiro. Se você pega o machado, você já associa ele ao bárbaro, ao lenhador e tudo mais. Se você pega uma faca, é o ladino, é o ladrão, o assaltante. Agora a espada longa é a arma do herói. É igual a guitarra da banda. Tipo, poucas pessoas vão tocar teclado, a maioria vai querer ser a estrela e tocar a espada longa. A espada longa chama muito a atenção, ela é muito bonita e o fato da arma principal de rima ser a espada longa sendo usado com duas mãos, como vocês falaram, é muito visual, chama muito a atenção ver duas pessoas lutando com duas espadas de metal sem uma proteção, sem um escudo, sem uma armadura. É um negócio muito bonito de ver e o perigo que tudo isso envolve e tudo mais romantiza ao extremo. E também acho que outro aspecto um pouquinho mais histórico seria que a espada é uma ferramenta que tem um único propósito, que é matar pessoas. Ela não tem uma segunda característica de ser uma ferramenta, por exemplo, um machado. Machado cortar madeira. Você tem associar uma faca, comer com a faca, cortar carne. A espada é algo exclusivo com esse objetivo, e acho que ela tem esse glamour em volta por causa disso também. Eu associo a espada longa também até, sei lá, as lendas do Rei Arthur, ou qualquer lenda de espada, de cultura popular. De cultura popular, livros de fantasia, filmes de fantasia, você sempre vai pensar uma espada na época medieval. A primeira imagem que vem na cabeça é uma espada longa, né? O Highlander não cravava uma faca para capturar a alma de seus inimigos e ser imortal. Ele cravava sua espada gigantesca.
Bom, acho que a gente pode seguir um pouquinho mais para frente na história, também uma arma que é bastante praticada no ambiente de rima, que seria o Rapier, ou espada roupeira, ou espada da lato, ou as milhares outras de controvérsias de nome que tem dessa espada. Victor, você poderia apresentar um pouquinho como que é a arma? Bom, a Rapier, na verdade, é uma descendente direta, né, da espada longa. Você vê as Rapiers de transição tinha uma característica quase de uma espada longa, só que com a guarda um pouco mais complexa, para proteger um pouco mais a mão. E a Rapier é especificamente uma arma criada para o duelo, né? Para a situação de duelo em rua e para o uso comum dela, você andando na rua com a Rapier. Por isso que o nome roupeira, ou espada roupeira, também é dado para a Rapier, né? E o período dela sendo um pouco posterior, você já tem coisas interessantes de a Rapier, como você falou, que a espada era como se fosse a pistola da época, a Rapier meio que teve uma intersecção com armas de fogo também. Mas ainda tinha um pouco de valorizar a habilidade da pessoa com a espada, certo? E apesar de você ter exemplos de Rapier de guerra, ela não era uma espada utilizada da mesma forma que a espada longa ou que outras armas foram utilizadas no passado. Era muito mais uma espada civil para duelo. Então você já tem um uso diferente dessa ferramenta, né? E o uso você até vê no estilo de como as pessoas usavam, principalmente nos manuais italianos, onde você tem o lunge, que é o lungo, aquele passo com estocada, que é algo bastante característico dessa arma, né? Não que não existissem outros estilos, como um dos principais é o espanhol também, que tem uma abordagem diferente. Mas mesmo no espanhol, você ainda tem um direcionamento muito para a questão do duelo, né? Para você enfrentar um oponente em uma situação de encontro na rua ou, enfim, um duelo marcado. Então é muito mais direcionada para enfrentar uma pessoa. E por isso que ela é uma arma tão especializada. E por isso que ela é tão longa, para você atingir o adversário e se proteger ao mesmo tempo. Eu vou comentar rapidinho. Não, é que a rapeira também tem um componente de cultura popular muito forte, que são os Três Mosqueteiros, que é a arma que eles utilizavam. Acho que isso também conta um pouco com a popularidade dela hoje, que acho que depois da espada longa, talvez ela que mais seja praticada, né, se não me engano. Sem falar do invencível Inigo Montoya, né? Que cita vários mestres de esgrima no filme que existiram mesmo. Mas, sim, os Três Mosqueteiros acho que são responsáveis pela popularidade da prática da rapieira, né? Porque depois da espada longa, acho que é a espada mais praticada em rima, assim. Bom, vamos para... A gente pode agora tomar qualquer caminho, mas a gente pode falar um pouquinho de montante, que eu acho que ela tem uma relevância talvez maior hoje em dia do que na época nas situações que ela era utilizada e tal. Léo, você quer dar uma introdução? É que eu não sei muito sobre montante, mas a impressão que tem, assim, como leigo, é que montante parece aquela arma meme final da Idade Média, que os caras falam, mano, vamos ver até que onde a gente consegue estender uma espada, e aí deu a montante. Aí os caras falam, pô, agora que a gente tem isso, como é que a gente usa, né? Sem brincadeira, não sei se foi assim que foi o negócio, mas a montante é uma arma que impressiona pelo tamanho dela, né, cara? Ela é uma espada longa gigantesca e ela tem um contexto de uso, assim, muito diferente, né? Tudo anda em paralelo, né? Você tem desenvolvimento de técnica de forja, melhoramento do aço que permite você seguir por esse caminho. Eu acho que historicamente você segue alguns caminhos. Você tem, por exemplo, o espadone italiano, que assim, você olhando ela, ela parece uma espada longa grande, maior do que o normal. É simplesmente isso. Aí você vai para a Alemanha, você tem as Zweihander, que aí você vê que ela tem um estilo particular, apesar da gente não saber como elas eram utilizadas realmente. Também fontes secundárias, você tem imagens deles andando atrás de formação de pique, por exemplo. Você tem
relatos, por exemplo, dos Doppelsoldaten ou formação dos lança-renetes, que você tinha parte que teria pessoas usando montante, o Zweihander, mas eu acho que o contexto ibérico que a gente tem mais informação, porque tem alguns manuais, tem 2 manuais, o do Godinho e do Figueiredo, e eles são bem específicos no uso, que seria o uso para contenção de pessoas. Então era uma arma de você controlar a área, de você controlar a população, ou de você enfrentar múltiplas pessoas. E uma coisa que acho que vale a pena mencionar também é que em alguns locais você só podia aprender a montante depois de um certo nível em outras armas também. E você ter o certificado por uma guilda de que você sabia lutar e sabia usar a montante ou a Zweihander, você tinha até um acréscimo no seu valor como guarda, como mercenário também. Bom, outra arma popular no ambiente de esgrima histórica, eu acho que seria o sabre, que aí a gente vai para outros estilos também, já tem mais o estilo, eu acho que o mais popular seria o inglês, na descendência na linhagem dos Ângelo, mas também tem sabre polonês, que é algo bastante diferente. Vitor, poderia falar mais um pouco? Sim. Do sabre polonês tem até uma discussão de até que ponto a gente pode ser fiel na prática dele, porque a gente tem registro e tradição oral, mas se eu não me engano não tem um manual da época explicando como era utilizado. Mas você tem uma tradição não de discípulo aprendiz, mas você tem uma tradição cultural e oral de como era utilizado. Já o sabre inglês acho que é sim o mais praticado, porque é o que tem mais profusão de manual, né? Você tem um sabre alemão, se eu não me engano, mas não tem uma prática muito grande. Você tem um sabre francês, mas os manuais são muito curtos e não tem muito detalhe. Então a tradição que foi a dos Ângelos na Inglaterra, não só por estar atrelado à tradição de sabre usada pelo próprio exército inglês, então ela foi bastante utilizada na época das guerras napoleônicas durante o século XVIII inteiro, mas é a tradução mais utilizada. E eu acho que depois da rapieira e da espada longa, acho que é a espada mais praticada, ou o estilo mais praticado. Principalmente na Inglaterra, mas em outros países está crescendo a prática também no sabre. Que não chama tanta atenção quanto a rapier, ou não chama tanta atenção quanto a montante, a espada longa. Mas cada vez mais o bichinho do sabre está mordendo mais pessoas. Para mim, eu associo o sabre automaticamente com classe. Você, tipo, automaticamente sobe de... Você vira um elitista foda, um cara muito snob. Tudo a cara do pirata. Sabre é elegante, ele é posudo, assim, com a postura toda reta, melhor. Eu acho bonito sabre. Você vai para relato histórico de duelo, você vê que tipo, os franceses eram assim na época das guerras napoleônicas, todo posudo, todo elegante. Aí chegava um soldado francês que não sabia mal usar um sabre e derrotava um oficial francês todo requintado e tal. Então também tem um lado que o manual é elegante, mas na prática talvez não fosse tão elegante. Matheus? Você ia falar? Eu ia falar que lutar sabre é uma delícia, cara. A parte que não tem na rapieira, que tem no sabre do binding, o encontro do sabre no outro, a defesa, e você saber que é muito mais perigoso. Tipo, a pancada. Você usa armadura leve, mas eu acho que devia usar armadura mais pesada ainda, porque cada pancada deixa um roxo, cara. Acho que o outro popular, agora voltando no tempo de volta, seria a espada de broquel, que, assim, eu acho, na minha opinião, que o que traz fascínio na espada de broquel é porque você tem um escudo e a gente não tem nenhum manual de utilizar algum escudo como Ritter, alguma coisa parecida. Então seria algo mais próximo que a gente tem disso, né? Eu em particular gosto bastante,
Mas as fontes, principalmente as fontes medievais, são bem difíceis de você estudar. Se pegar 83 é um manual difícil, não é nada simples. Sim, e aí que eu acho que tem uma intersecção legal também com cultura popular, é que quando você imagina, pelo menos você geralmente vê assim, o cara com espada e escudo, você não associa geralmente com um herói mais bem treinado, sei lá, tipo no Senhor dos Anéis mesmo. O espadachim mestre é o Aragorn, os outros escudo, o Boromir ele é bom, mas ele usa escudo, enfim. Cara, é um negócio muito difícil você coordenar uma mão e o escudo. Fazer coisas diferentes com as duas. Eu acho que um outro aspecto é que provavelmente ela foi sim o conjunto mais popular da Idade Média como um todo. Que mesmo na época Sim. que a espada longa era assim, a espada prestigiosa no fim da Idade Média, acho que ainda assim a maioria do exército provavelmente estaria usando uma Messer e com um escudo, algum implementozinho de defesa, né? Já que não era todo mundo que tinha acesso a uma armadura de placa completa. Então, ela é interessante e ela também é provavelmente a mais popular, assim. Você falou que é uma pistola, né? Tipo, a espada longa seria a Sig Sauer importada da Suíça, a espada e broquel seria o 38 da Taurus, tá ligado? Acho que seria mais ou menos essa ideia, assim. E o broquel também tem essa conotação que você pode levar lá no broquel no cinto junto com a espada. Isso você consegue levar para cima e para baixo, se o escudo for algum escudo de guerra, alguma coisa assim, você não tem essa possibilidade mais. Outra coisa que vai em consideração é o preço, né? E a tecnologia necessária para fazer uma espada de uma mão que vai que vai pareada com broquel é muito menor do que você ter uma espada longa de duas mãos, que a tecnologia e a qualidade do trabalho era muito maior, era muito mais exigente, né? Bom, assim, eu acredito que essas seriam as armas principais, mas todo o potencial que pode ser estudado em rima é muito, muito amplo mesmo. Então, a gente pode ir desde a esgrima a cavalo, Rossfechten, ou esgrima com armadura, que muda totalmente a história como você lutaria de armadura, principalmente numa situação de duelo. Você também teria armas de haste, que eu acredito que tem a dificuldade de ser algo muito perigoso de você praticar e tentar acertar qualquer coisa com uma arma de haste. Você tem uma alavanca que vai potencializar tanto sua movimentação que fica perigoso. Então, tem muita coisa que a gente pode ver ainda, várias épocas não exploradas, mas a gente deixa isso para outros vídeos e a gente fala em particular. Vitor, para finalizar? Só para finalizar também, que acho que é bem popular, no Brasil não tanto, mas o ringue, a luta corpo a corpo, que muita gente que pratica lá fora fala que tem uma relação direta com a sensação do bind, que talvez em outro vídeo a gente aborde o que é. E trabalha também o footwork, que trabalha a base e a estrutura do corpo. Então, aqui no Brasil acho que não tanto, mas na Europa principalmente tem muito forte a prática da luta corpo a corpo. Não é bem uma espada, mas está nos manuais também, então faz parte do que é rima. Entra em todas as categorias, em arte marcial, histórico, europeu também. Bom, beleza? Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Falou! Falou!